Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus de nosso canal. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para postarmos mais um vídeo de um assunto que vamos discorrer por dentro da Bíblia. Vamos falar o que a Bíblia diz sobre esse assunto e antes quero pedir aos amados irmãos e irmãs que ainda não são inscritos a inscreverem-se em nosso canal, clicar no sininho das notificações, deixar seu joinha, seus comentários, estejam à vontade para compartilhar em suas mídias sociais. Um assunto importante com o tema: os bandidos poderão ser salvos? Os bandidos poderão ser salvos? Você pode deixar a sua opinião, o seu pensamento aí nos comentários, tá bom? E se tiver alguma pergunta, colocação aí, põe nos comentários, que poderá a sua pergunta até ser tema de um próximo vídeo. Nós vamos discorrer por dentro das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Bom, iniciando a discorrer sobre esse assunto, o que eu quero dizer é que o crente, o pastor, o pregador, o salvo em Cristo, ele não apoia o bandido, ele não apoia o parricida, o matricida, o homicida, o latrocida, infanticida, feminicida, o suicida, seja quem for, né? Mas a gente ama todos esses, né? A gente ama a todos eles e desejamos a sua salvação. E entendemos que todo aquele que cometeu um crime, ele deve ser e vai ser punido pela lei da terra, e a Bíblia dá amparo e respaldo a isso. Vamos começar então lendo a palavra de Deus, porque tudo que eu falo eu tenho que basear nas Escrituras, e eu quero provar para você onde está escrito na Bíblia, né, para quem foi feito a lei, né? Em 1 Timóteo, capítulo 1, nos versículos 9 e 10, nos diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então, todo o malfeitor, todo o bandido, o estrupador, a lei existe para puni-los, né? Não devem ficar impunes segundo a lei dos homens. Porém, nós, como cristãos, como salvos, como nascidos de novo, em nossos corações, a gente não nutre ódio por essas pessoas, raiva por essas pessoas, né? Claro que eu entendo a dor de uma mãe, de um pai que teve seu filho, sua filha assassinado, estrupado, violentado sexualmente, né? A gente entende a dor, mas em Cristo Jesus, este pai, essa mãe, poderá receber de Deus a graça de perdoar essa pessoa, mesmo exigindo que ela seja punida pela lei da terra, pela lei dos homens, né? Então, é um assunto diferente da salvação. A salvação, para estes, nós desejamos que eles se arrependam, se convertam e sejam salvos e perdoados. Mas nós vamos mais para frente ver o que a Bíblia diz sobre o assunto da salvação. Se eles podem se converter, se arrepender e ser salvos, ser perdoado, ou não podem, por Deus, no sentido da salvação das suas almas, no quesito da salvação de suas almas. Mas mesmo que eles se convertam, se arrependam, mudem de vida, né? Então, mesmo assim, deve ser aplicado as penalidades da lei
às quais fazem jus aqueles que optam por seguir um caminho totalmente errado, contrário a Deus, a lei de Deus e a lei dos homens, né? Glória a Deus. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 4 e 5. Aqui falando sobre as autoridades da terra, as autoridades aqui da lei da terra, nos diz: porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Não somente pelo temor da punição, do castigo, mas pela nossa consciência. Devemos então apoiarmos as autoridades, as leis, né, da terra, enquanto essas leis não ferem as leis de Deus, porque infelizmente, muitas vezes, em muitos países aí, criam leis que contrariam as leis de Deus, né? Aí fica difícil, mas enquanto não é assim, enquanto as leis são para benefício da humanidade, para a segurança da população, né, nós devemos então apoiar e não temos o que temer, porque então ela será ministro de Deus para o bem de todo cidadão de bens, né? Mas será punidora aos malfeitores, né? Irá punir, irá castigar e impor aquela punição, aquele castigo que merecem aqueles que entregaram-se à maldade e a cometer atrocidades e coisas ruins e perversas. Então, quando um pastor, um pregador diz que nós amamos os nossos inimigos, oramos pelos que nos perseguem, isso Jesus nos ensinou e nós devemos fazer, né? E nos deu ele exemplo, quando ele estava sendo ali assassinado, aviltado na cruz, antes de expirar diante de todos os sofrimentos que ali padeceu, né? Nas mãos dos seus algozes, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então ele nos deu um exemplo de grande amor, de mansidão e de perdão, irmãos. Então, quanto à salvação, Jesus desejou que até aqueles que estavam ali o condenando injustamente, o insultando, agredindo, verbal, emocional, psicológica e fisicamente, ele rogava ao Pai que os perdoasse. O coração de Deus, né? Totalmente amor, totalmente misericórdia, embora tendo o seu lado de justiça, de santidade, né? Seu lado de ira contra o pecado, mas deseja que o pecador se arrependa, confesse e abandone seus erros e seja perdoado e seja salvo. Glória a Deus. Mas vou enfatizar bastante aqui. Porém, a punição aqui na terra terá que sofrer, né? Glória a Deus. Mas vamos ver o que nos diz a palavra de Deus na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, versículos 7 a 10. Vamos lá, estou com a minha Bíblia aqui. 1 de João, capítulo 1, versículos 7 a 10. Não serei exaustivo neste assunto. Estou dando aqui uma pincelada por dentro das Sagradas Escrituras, né? Porque, como eu digo, tudo que eu quero afirmar que pode, eu como pregador, como ministro da palavra de Deus, ministro do Evangelho, pastor, eu devo afirmar baseado nas Escrituras, não nos meus achismos, não naquilo que a minha mente aceita ou não aceita, o meu coração, né? Como homem, porque como homem nós sabemos que muitas vezes a nossa mente, os nossos corações, o lado carnal,
resiste a Deus, resiste à santidade de Deus, à soberania, à vontade de Deus, à justiça de Deus, que é bem maior que a nossa. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos, portanto Deus sempre vai vencer, né? Se eu quiser questionar a Deus, eu sempre perderei. Como um dia Jó, ali na sua prova, teve um encontro pessoal com Deus, e ele pôde dizer no final da sua conversa com o Senhor, né, eu te pergunto, e o Senhor é que me ensina. Quem é o homem para arguir ao seu Criador? Que seria a ferramenta querer dizer ao que a possui, a manuseia, por que é que faz assim, por que é que tu me usa assim, né? O pedreiro sabe por que usa a colher da maneira que ele usa, sabe por que o carpinteiro usa o serrote, a serra circular, o martelo, as ferramentas ali dos profissionais, cada um sabe como usa e por que usa, e nós questionarmos a Deus seria como a ferramenta querer questionar ao seu possuidor, o que está ali manuseando, por que ele faz dessa maneira. Então Deus sempre vai vencer, sempre Ele sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente, sabe todas as coisas, nós não, nós somos limitados em nossos pensamentos, em nosso conhecimento, né, irmãos? Em nossos sentimentos. Glória a Deus, mas Ele é ilimitado, é maravilhoso, é precioso, é perfeito. Glória a Deus, a perfeição de Deus é amplíssima. Quanto à perfeição dos homens, a atitude humana, o sábio Salomão disse: a toda a perfeição na terra vi limites, mas os teus mandamentos, né, são amplíssimos. Os mandamentos de Deus, os seus ensinamentos são muito amplos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Aleluia! Como está distante o Oriente do Ocidente, assim os caminhos de Deus estão muito mais além do que os nossos caminhos. Então seja louvado para sempre o nome deste Deus maravilhoso, que se revela a nós pela Escritura, sua palavra, a Bíblia Sagrada, e que através dela nos revela seus ensinamentos, seus preceitos, sua vontade. Glória a Deus. Mas vamos então ler o texto que citei, e vou repetir onde ele está localizado. 1 de João, capítulo 1, versículos 7 a 10. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, falando aqui sobre o perdão de pecados, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, já fala de nós salvos em Cristo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar, logicamente, quando o pecador confessa, se arrepende e abandona este pecado. Aleluia, o sangue de Jesus lava, purifica, seja o pecado que for, o crime que for, né? O sangue de Jesus é poderoso para lavar e purificar de toda mancha, de toda mácula, de todo o pecado. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Graças a Deus. E diz ainda na sequência que se dissermos que não pecamos, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, porque pecado não é somente adulterar, estrupar, matar, roubar, não, vai muito além, né? Em um pensamento podemos pecar. Quem nunca mentiu, quem nunca teve um mau pensamento, quem nunca teve uma má imaginação na sua mente, no seu coração, pois são maneiras pelas quais pecamos entre tantas outras, e todo o pecado nos separa de Deus, tanto aquele que
consideramos os pecados grotescos, né? Pecados grossos, pecados muito sujos, grosseiros demais, pecados terríveis, como os pecados que julgamos, né, ser tão pequeno que só Deus vê, como nossos pensamentos, que só Deus conhece a nossa mente. Mas Ele conhece nossa mente e Ele não se agrada dos nossos pensamentos maus. O que fazermos? Confessar a Deus nossos pecados, nossas misérias, nossas fraquezas, nossos maus pensamentos, pedir sua misericórdia, seu perdão, a purificação no sangue de Jesus e sermos perdoados. E Ele conhece aquele que se arrepende e confessa de coração sincero, né? Voltando a falar sobre aqueles que já cometem crimes, os bandidos, vamos dizer assim, os malfeitores, Deus conhece aqueles que se arrependem de coração, e se alguém não se arrepende de coração, cabe a Deus, nós não sabemos e não podemos julgar. Aquele que se arrepende de coração sincero, ele nunca mais vai tornar a cometer os mesmos atos que outrora cometia. Glória a Deus. E João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todo aquele que nele crer inclui, né, toda espécie de pecadores que cometem qualquer espécie de pecado, mas que chega um momento que tem um encontro com Deus e suas consciências são tocadas pelo Espírito Santo, seus corações, e se arrependem sinceramente, profundamente, e tomam a decisão de nunca mais cometer, confessam a Deus, abandonam seus pecados, mudam de vida e são perdoados. Aí os céus faz festa e a sociedade tem um alívio. É muito melhor para a sociedade que um malfeitor se arrependa, se converta, deixe de cometer seus crimes, pare de ser um peso para a sociedade, um problema para as autoridades, aí, para os policiais, né, para a polícia, deixe de ser esse peso e dar esse trabalho para eles e se converta. É muito melhor para Deus e para a sociedade, né? Muito melhor. Então a função da igreja, diante das pessoas que cometem esses crimes, essas coisas, não é que nós os apoiamos, que nós somos do lado deles, nunca, de maneira nenhuma, como eu vi um apresentador de televisão, que eu até o admiro, né, assistindo pelo canal do YouTube aqui, na transmissão de um programa policial aqui de Curitiba, até vou citar o nome. Eu conheço ele porque, claro, ele está na mídia, ele talvez não me conhece, nem sabe quem sou, mas eu admiro, que é o Passaia, né? Ele não gosta de bandido, e quem é que vai gostar, né? Quem é que vai aprovar isso? Quem é que vai aprovar? Ninguém aprova. O crente, o pastor, o pregador não aprova e não apoia esses atos. Mas nós temos a função de orar a Deus para que eles se convertam, para que eles mudem de vida. E quando isso acontecer, eles vão deixar de causar raiva, né, para esse apresentador policial e outros, né, vão deixar de causar raiva e tristeza e dores e angústias para muitas famílias, para muitos lares, porque eles vão mudar de vida, eles vão se converter, né? Então isso será maravilhoso, será muito bom, será um alívio para a sociedade. É uma vida mudar, uma vida nascer de novo. E só pode ser salvo aquele que nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Isso significa dizer, ele vai morrer para aquela vida velha e vai nascer para uma nova vida. O que acontecia, o que ele praticava no passado, nunca mais irá praticar a partir do momento que ele tem um encontro com Deus. A partir do momento que ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, né? Então, a importância da igreja na terra, ela é luz do mundo. Isso eu me refiro à verdadeira igreja de Cristo, aos verdadeiros salvos, nascidos de novo, convertidos
verdadeiramente, não ao joio no meio do trigo, porque no meio da igreja do Senhor Jesus existem aqueles que realmente se converteram e existem aqueles que não se converteram verdadeiramente. Existe o trigo e existe o joio, Jesus mesmo falou sobre isso. Existe a ovelha e existe o bode. E existe também o lobo vestido de ovelha no meio das ovelhas do Senhor Jesus. Ele conhece quem são os fiéis e quem não são, e também pelos frutos se conhece a árvore. Glória a Deus. Se um obreiro, um pastor, um pregador, um salvo, um crente, nunca cometeu uma coisa errada aí, não é justo alguém julgá-lo pela aparência, pelo que pensa, pelo que acha, né? Como quem diz, não vou com a cara desse crente, não vou com a cara daquele fulano, simplesmente por julgar segundo a aparência. Mas nunca se viu nele um mau testemunho, nunca se viu nela um mau testemunho, um mau fruto. Então, simplesmente nós vamos glorificar a Deus se isso acontecer conosco, né? Se alguém nos julgar segundo a aparência, sem ter nenhum testemunho, nenhuma prova de uma conduta errada da nossa parte, nós vamos glorificar a Deus. Né? Porque a Bíblia diz também que pelos frutos se conhece a árvore. Aquele que se diz ser salvo, mas vive cometendo coisas erradas, vive adulterando, vive pecando, esse é falso profeta, como a palavra de Deus diz, né? Não tem como negar. Mas aquele que produz bons frutos, que só se vê nele bom testemunho, então não tem, né, como nós censurarmos o ministério de um crente fiel, de um obreiro fiel, de uma obreira fiel. Não há como ser censurado se ele é uma pessoa de bom testemunho de vida, de bom caráter, de boa índole, de boa moral. Ninguém deve ficar denegrindo a sua imagem, né? Ninguém deve fazer isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Grande é o nome de Jesus Cristo. Então o amor de Deus é grande, que enviou Jesus Cristo para salvar, para libertar todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ainda ver o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículos 33 a 43. Vamos ver o que nos registra o médico amado Lucas, no seu livro, capítulo 23, o seu Evangelho, e versículos 33 ao 43. Vamos à leitura. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele. Preste bem atenção aqui nesses versículos que vou ler agora. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, rendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus:
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então os irmãos observem que um dos malfeitores que estava ali pendurado na cruz, um à esquerda e outro à direita, um deles zombava de Jesus, como os policiais, como a turba, como muitos zombavam ali, né? Esse também zombava. E observe que o outro repreendia a este, dizendo: tu não ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós estamos aqui sofrendo o que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E arrependido de seus pecados, e reconhecendo a santidade, a pureza, a inocência de Jesus, e sabendo que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, disse ao Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ouviu e observou as palavras deste homem, e Jesus conhece os corações, e viu no coração deste malfeitor o arrependimento. O que Jesus falou para ele em resposta: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus perdoou e salvou a alma daquele malfeitor. Ele não foi tirado da cruz, né? Sofreu a penalidade da lei ali, né? Jesus estava ali sendo condenado injustamente, mas teve que passar por isso por amor a ti e a mim, a todos nós pecadores, porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisou Jesus morrer por toda a humanidade pecadora para oferecer uma chance, desde aquele que comete pecados assim, como diz, mais prejudiciais a si mesmo e contra Deus, né, que não são aqueles pecados tão grosseiros, pessoas que a gente olha e diz: oh, que pessoa de bom caráter, de boa índole, de boa moral, de conduta ilibada, mas mesmo assim essa pessoa que a gente estima, que a gente gosta e tem prazer de se aproximar dessa pessoa e ter amizade e tudo mais, e admira, ela não deixa de ser pecadora, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Se todos, é todos, né? Ninguém está em exceção a não ser Jesus, que sendo Deus se fez homem e foi o único homem que não pecou para perdoar todos os homens, no sentido homem e mulher, né? Toda a humanidade que precisa da salvação, precisa se arrepender, confessar e deixar, confiar no sacrifício de Jesus e receber o efeito do poder do sangue que Jesus derramou na cruz para nos purificar, como já lemos lá em 1 de João, né? No capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Glória a Deus. Então, em tudo isso a gente vê o grande amor, a grande misericórdia, a grande bondade de Deus. E vamos concluindo com base na Bíblia que Deus oferece sim oportunidades aos malfeitores, aos bandidos, aqueles que muitos têm vontade de vê-los mortos, né? De vê-los picadinhos pelos seus atos tão cruéis, tão ruins. Deus dá a oportunidade que eles se arrependam, se convertam para a salvação, mudem de vida, né? Aí será bênção para todos os lados. E que Deus revista a sua igreja do seu poder, da sua graça e do seu Espírito Santo, para cumprirmos nossa missão de pregarmos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego ou do gentil, como nos diz a palavra de Deus, né? Lá na Epístola aos Romanos. Vamos buscar revestimento de Deus para vermos conversão de almas, para vermos acontecer mudança de vidas, aleluia, mudança de caráter. O Evangelho não é poder de Deus para fazer apenas que aconteça mudança de religião, que alguém deixe de tal denominação e passe para tal, né? Mas é mudança de vida, salvação de almas, glórias ao nome do Senhor Jesus. As pessoas se convertem e são salvas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não nos envergonhamos do Evangelho. Oh, glórias ao Senhor, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Evangelho santo, poderoso e maravilhoso. Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não há acepção de pessoas, de raças, de nacionalidade, tribos, línguas. O Evangelho tem que chegar, né, na língua de cada povo, de cada tribo. O Evangelho de Jesus Cristo está chegando com seu poder para salvar e libertar. E quando o Evangelho chegar a cada criatura humana deste planeta, aleluia, diz a palavra de Deus, quando esse Evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim do sofrimento da humanidade, dos salvos. Da humanidade me refiro os salvos, os seres humanos salvos, convertidos, porque viveremos eternamente com Cristo, então, em novo céu e nova terra. Aleluia, glorificado seja Deus. E ainda a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrou Mateus, capítulo 18, versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O médico Lucas registra já com uma ênfase a mais, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais ímpio, mais vil pecador que se converter a Cristo pode ser salvo. E que bênção! Se muitos malfeitores venham a me ouvir e se converter a Jesus Cristo, aleluia, sua alma será salva. Talvez irá para um presídio, uma cadeia, para pagar aqui na terra o que tem que pagar, mas talvez lá sua pena seja atenuada por seu bom comportamento, porque todos vão ver, esse homem aí não é aquele que nós conhecemos aqui no fichário dele, não é aquele que o histórico traz aqui, aquele é esse aqui, mas ele está aqui numa conduta diferente, tão diferente que não é aquele, aleluia. E realmente não é, porque ele nasceu de novo, porque ele é uma nova criatura, ele se converteu, ele abandonou a sua vã maneira de viver, a sua velha natureza foi mortificada, crucificada com Cristo, e o Espírito Santo, com a sua palavra, fez nascer dentro dele uma nova criatura, um novo homem, uma nova natureza. Então que seja louvado e glorificado para sempre o nome desse Deus maravilhoso, que salva, que liberta, que converte, que transforma o mais vil pecador. E aí muitas vidas que seriam atingidas, lesadas, pela ação deste, não serão mais, porque ele se converteu. Aí todo o peso que ele era para a sociedade não sofrerá mais este peso, porque se converteu, porque mudou de vida. Aleluia. Que Jesus Cristo abençoe a sua igreja fiel, a sua igreja verdadeira. Eu não me refiro a nenhuma placa, a nenhuma denominação. Qual é a igreja fiel, a igreja verdadeira? É aquela que saiu para fora, a eclésia de Deus, e está espalhada, nas mais diversas denominações, com os mais variados títulos e nomes de igrejas. Ali estão os salvos em Cristo, os nascidos de novo, os cristãos verdadeiros que realmente seguem os ensinamentos, o exemplo e os mandamentos de Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia! Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Sou vosso irmão e conservo em Cristo de todos os salvos da terra, pastor Daniel Muniz Borges. E vou finalizando esta mensagem
mais uma vez convidando a todos, aqueles que ainda não são inscritos, a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho das notificações, ficar à vontade para postar seus comentários, sua opinião respeitosa sobre este assunto, que nós também vamos respeitar e vamos lá, vamos curtir. Sua pergunta, se houver dentro desse assunto, que eu posso responder, e pode ser até tema para um outro vídeo, que nós vamos pesquisar na Bíblia, vamos orar a Deus, vamos trazer a resposta à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus que é a verdade que liberta, a verdade que transforma, né? Aqui falei sobre os bandidos e as autoridades, também quero demonstrar meu respeito às autoridades, quero externar aqui meu respeito, né? As autoridades, aquelas que trabalham legitimamente, aquelas que trabalham mesmo com honestidade, né? Que cumprem ali o seu dever, o seu ofício. Eu me referi aqui até a apresentadores, policiais, eu quero mais uma vez falar do respeito que tenho pelos mesmos também, né? Do carinho que tenho pelos mesmos, da admiração até que tenho por muitos deles, tá bem? Estão fazendo ali o seu trabalho, né? Informando a população e às vezes também expondo, declarando as suas opiniões, os seus pensamentos ali, né? E a gente respeita a opinião de todos, mas aqui falei o que a Bíblia diz sobre o assunto, e o que a Bíblia diz é o que eu também digo, é o que eu penso, porque eu me rendo à palavra de Deus, ao amor, à soberania e ao poder de Deus, né, para mudar vidas. E essas vidas sendo mudadas, transformadas, enfatizei e enfatizo. Será um alívio para todos, aleluia, para a sociedade, para todos, um grande alívio, e que isto aconteça em nome de Jesus. Quero também pedir aos amados irmãos e irmãs que são inscritos que dê uma conferida ali se a sua notificação, né, está ativada, porque eu tenho postado alguns vídeos e tenho visto que parece que poucos têm tido acesso, poucos têm visualizado, têm curtido. E eu louvo a Deus pelos 222 inscritos que temos. Louvo a Deus, né? Sei que tem muitos que tem muitos mais, milhares e milhões, admiro aos demais, né? Mas eu louvo a Deus por esses que tenho e desejo que eles se mantenham conosco e desejo aumentar o número de inscritos aí. Por isso eu convido você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações. Não esqueça de deixar seu like também para que haja relevância aos nossos assuntos aqui postados, ao conteúdo de nossos vídeos, para que seja tido como relevantes, né? E comentem, compartilhem, divulguem nosso canal para seus amigos, seus conhecidos. E assim me despeço, desejando que a graça e a paz de Deus e as suas bênçãos sejam abundantemente derramadas sobre a vida de todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Glória a Deus.